direção deste lugar. Que o teu Santo Espírito que habita em nós nos ajude a compreender da tua boa palavra. Meu Deus, nos ajude a orar. Quebranta, meu Deus, o coração, abre o entendimento, dá a visão, meu Pai, abre os ouvidos. Meu Deus, eu sei que o Senhor é Deus que pode transformar a vida das pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim entrego tudo em tuas mãos e creio, meu Pai, que nada aqui neste lugar venha a ser de nós mesmos, mas que tudo somente venha a ser conduzido pelo Senhor e pela força do teu poder. Meu Pai, eu te agradeço, te louvo, porque sabemos que é do Senhor que vem a nossa vitória, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Graças a Deus. Vamos dar aquela para Jesus. Podeis aceitar. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Tiago capítulo 4, vamos começar do começo. Tiago capítulo 4, vamos começar do primeiro verso. Vamos ler os 12 primeiros versos desse capítulo. Graças a Deus que nos dá a vitória. Mais à tarde haverá grupo jovem. Você que é jovem entre 0 e 100 anos é nosso convidado a participar do grupo. E à tarde, às 16 horas, evangelismo, hein? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aqueles que ganham a alma, sábio é. 16 horas estarei aqui juntamente com os evangelistas para sairmos a semear a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu nem vou dizer que conto com a sua presença, porque eu sei que você já vai estar presente. Tiago capítulo 4, a partir do primeiro verso, diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores,
E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sente as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não está observador da lei, mas juiz. Há um só mediador, legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Amém? Amém. Irmãos, estamos em tempos em que, como diz a própria Sagrada Palavra de Deus, que por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriará, né? Antigamente, irmãos, se batizavam os convertidos, e hoje é preciso converter os batizados. Tem muita gente se perdendo, irmãos, em meio à caminhada, em meio à jornada, esfriando, esmurecendo, desistindo, retrocedendo, tropeçando. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é rico em misericórdia, em bondade. Mas dentro de todas essas coisas, irmãos, em que nós erramos como pessoas e cristãos, né? Nós pedimos a Deus, se assim nós quisermos, uma oportunidade de recomeçar. É preciso reconhecer e saber que o Senhor é Deus e que não somente eu venho viver um remorso, mas um arrependimento. Então, irmãos, hoje eu quero trazer um texto, né? Hoje eu trouxe esse texto, onde o tema da nossa ministração hoje é Ele tem ciúmes, né? Baseado no versículo de número 5, que faz uma pergunta, né? Ouvidais vós, quem vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Faz uma pergunta. O que é um ciúme, né? Ciúme é um sentimento de insegurança e vem muitas vezes do medo de perder uma pessoa, ou até mesmo um emprego, por exemplo, né? Eu vou chegar na condição melhor para você entender. O ciumento, ele não tolera infidelidade, né? No sentido divino, irmãos, o ciúme já vem na condição de zelo. E o ciúme exige, o Senhor, ele exige, né, que o povo dele adore somente a Ele. Por isso que até o próprio texto, ele fala, né, adúlteros e adúlteras. Né? Não é somente na condição do adultério humano, mas desde quando eu me desvio dos caminhos do Senhor, eu estou adulterando contra o Senhor. Então, irmãos, o que é que eu quero trazer a respeito do ciúme? Né? Que tem um ciúme, aquele ciúme saudável, né? Você gosta, você ama, tem aquela pessoa ali e você vê que tem um outro se andando, arrodeando, cercando. Você vai fazer o quê? Proteger, zelar, cuidar, né? Chegar no ambiente, eu tenho a minha esposa, eu chego no ambiente, eu vejo que tem alguém ali, de olho já chego, falo com ela, beijo, abraço, para saber que ali não está o quê? Só, que ela não está solta, eu já estou marcando o meu território. Então, irmãos, tem aquela coisa que nós vamos ter esse cuidado, esse zelo. E Deus é zeloso por cada um de nós. Deus, Ele tem cuidado de nós. Então, qual o primeiro ponto que eu quero trazer com isso, irmãos? Ser cristão exige renúncia. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos o cuidado de Deus, mas não temos o cuidado para com Deus. É aquela coisa, só vem a nós e o vosso reino nada. Deus cuide de mim, Deus, eu sei que o Senhor me ama, mas como é que estão os meus sentimentos de mim para com Deus? Porque o de Deus Ele já mostrou. Ele já mostrou de maneira tal, como nós já conhecemos bem, né? João 3,16,
Deus amou o mundo. E Ele não amou só com palavras, Ele amou com ações. Porque uma das maiores formas de se provar o amor é com atitude. Né? Eu não posso dizer para minha esposa, eu te amo, somente não provar a ela que eu a amo. Então, irmãos, hoje nós com mais de 20 anos nessa caminhada junto, já está mais do que provado, né? Então, o que é que acontece, irmãos? Eu quero trazer o versículo de número 4, que ele diz aí, ó, Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo. Então, irmãos, ser cristão exige renúncia. Vamos ver o que está escrito lá em Lucas 9:23. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, no verso 23. Deixe Tiago marcado. Semana de vigília, intensificar as orações, os jejuns, se consagrar. Vamos passar aqui da sexta para o sábado, orando e louvando o nome do Senhor. Lucas 9:23, olha o que diz. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que proveito ao homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que a mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que todos dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Amém, povo de Deus? Então, irmãos, você veja que ele diz, né? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Então, irmãos, é renúncia, é negar, é dizer para mim que eu não vou fazer porque eu tenho consciência que não vai agradar ao meu Deus. A minha carne, o meu desejo pede para tal, mas se eu resisto, se eu chamo o poder de Deus, eu não quero fazer isso, eu não quero estar mais nesta condição, envolvido desta forma. Mas você vê que tudo vai começar com eu querendo. Eu querendo que aquela realidade que eu vivi, eu deixe de viver para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por quê, irmão? Porque vale a pena. Porque a palavra do Senhor já nos fala que tudo aqui é passageiro. Eu sei que nós, irmãos, como diz o texto, né, de Tiago, que a amizade do mundo é inimizade para Deus, porque a amizade mundana, irmãos, vai nos corromper perante a Deus. Quando ele diz, negue a si mesmo e leve a minha cruz. Eu estava vendo um quadrinho muito interessante e tinha um personagem, um desenho na frente, andando como se fosse Jesus Cristo, né, representando Jesus Cristo, e atrás vinha outros homens, seres humanos, cada um carregando uma cruz, andando ali pesada, a cruz arrastando pelo chão. E aí teve um que ele parou, pegou um serrote, cerrou a cruz no meio, pegou, largou o pedaço lá e saiu sorrindo. Aparentemente ele teve o quê? Uma boa ideia.
Só que aí, irmão, chegou um determinado ponto que tinha um abismo. E só passava, irmãos, que estava levando a sua cruz, ou seja, a cruz inteira. Botava a cruz, passava, puxava do outro lado e ia embora. Mas os pertos sabiam, achando ele, que tinha cerrado a cruz, como é que ele atravessa? Então, irmãos, muitas vezes nós vamos achar que para a gente alcançar a salvação, talvez a gente consiga dar algum jeitinho. Talvez a gente consiga, irmãos, pegar uma outra opção. Mas Jesus disse, só eu sou o caminho. Não tem outra opção. Não tem um plano B. Não tem uma outra forma. Não tem um jeitinho. Não tem um desvio. Ah, eu vou subornar, eu vou pagar. Não vai, irmão, não passa. Porque é santidade, irmão. Onde tem santidade não tem corrupção. Onde tem santidade, irmão, não tem um jeitinho, tem a santidade ponto, porque Deus é santo. E o nosso Senhor, Deus que é santo, Ele vai estar com os santos. Só vai chegar lá, irmãos, quem tiver em santidade. Quem tiver, irmãos, se negando e carregando a sua cruz, deixando de viver o adultério, deixando de viver de si mesmo para poder viver aquilo que Deus tem proporcionado, aquilo que Deus tem determinado. Então você veja que no 24 ele diz, né? Quem quer salvar a sua vida, conforme o quadrinho, ele quis salvar-se de um peso, mas ele ganhou e depois vai o quê? Perder. E a gente, irmão, nós hoje, irmãos, é isso. É perder para ganhar. Eu invisto, quando nós começamos principalmente um negócio, né? Quem empreendedor presente, os futuros empreendedores, ninguém começa um negócio ganhando. Você tem que tirar dinheiro do bolso, pagar, comprar, investir, para depois esse dinheiro que você investiu voltar para você, e aí depois você começar agora a ter o quê? Lucro, começar a ganhar. Então você primeiro o quê? Perde, para depois ganhar. Então, irmãos, assim é o reino de Deus. Nós podemos estar perdendo amizades, mas eu te digo uma coisa, que a amizade que não é perda, é ganho. Você perder aquela pseudo-amizade, você não está perdendo, você está ganhando. Às vezes tem trabalho que você não perdeu, você ganhou. E trabalho, como fala no livro de Êxodo, né? Faraó aumentou o trabalho do povo de Deus para quê? Para que ele desistisse da promessa de uma terra. Para que desistisse de alcançar algo, irmãos, que era sobrenatural. Então, irmãos, hoje, quando nós perdemos, tem condições, pessoas, situações que a gente diz, poxa, eu perdi. Às vezes é o dinheiro que empresta, né? Presta um dinheiro, toma. Perdi. Não vai pagar não. Não. Pelo menos eu sei que aquela pessoa já não vai o quê? Me pedir mais emprestado. Eu perdi inicialmente aquele dinheiro, mas pelo menos aquela pessoa já não vai me pedir mais. Então, irmão, você vê que a vida, ela é feita de ganhos e perdas. Mas, quando se trata a respeito do reino de Deus, muitas vezes sim vale a pena perder. Mas o que eu não posso perder é o meu compromisso com Deus. Eu tenho que abrir mão, né? Dizer, não, hoje é domingo, eu vou para o culto. Eu já... Assim como minha esposa, nós já trabalhamos à noite, dando plantão no hospital. Saí às 7 da manhã. O culto começava às 8. E é do trabalho do culto. Você acha que eu chegava lá como? Eu ia no ônibus, eu não tinha carro. Quando eu tinha a sorte, apenas, de poder ir sentado, era aquele minutinho que eu tinha para recarregar a bateria. Do hospital, do ponto do hospital até o ponto da igreja. Eram os meus minutos que eu tirava o cochilo. E eu não cochilava do lado direito do ônibus, eu só cochilava do lado esquerdo. Aí você diz, por que isso, pastor? Qual o mistério?
por causa dos pontos, alguém, graças a Deus, podia dar uma tapa em mim, que eu estava cochilando na janela. Então, como eu não queria tomar uma tapa, eu sentava do lado esquerdo, que isso diminuía a chance de eu apanhar ou de eu tomar um susto, né? Às vezes bate no vidro, e toma aquele susto, o sono vai embora. Então, irmãos, eu aproveitava, mas na igreja não era o suficiente. Se eu sentasse para assistir o culto, eu cochilava. Eu assistia o culto em pé. Eu ficava no fundo da igreja, como estava nos obreiros, o pastor, eu ficava em pé lá no culto. Lavava meu rosto no banheiro, bebia uma água gelada e ficava assistindo o culto em pé. Por quê? Eu queria Deus. Eu queria a palavra de Deus. Mas eu comecei o quê, irmãos? A orar. Eu, Senhor, eu preciso trabalhar. Um adicional noturno é uma pontinha a mais que entra no nosso orçamento. Mas digo, eu prefiro perder o dinheiro, meu Deus, do que perder o meu compromisso com o Senhor. E Deus, irmão, nunca deixou de honrar. Deus me mudou de turno, continuei ganhando meu salário sem um adicional, mas o melhor de tudo, irmãos, eu estava usufruindo, que é estar buscando o Senhor, meu Deus e Todo-Poderoso Pai. Não, irmãos, é o se negar, é o perder, né? Não pense em cerrar a cruz, não pense em que você vai conseguir dar um jeito para resolver. No reino de Deus, ou é, ou você vai, você só tem duas opções depois que morre. Ou vai para a glória de Deus, ou não vai para lá, né? E eu creio que nós estamos trabalhando hoje aqui para no grande dia a gente alcançar o sucesso. Como eu já disse aqui, sucesso não é conquistar as coisas deste mundo, porque o próprio texto diz, né, de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. Sucesso, irmão, não é você ter imóveis, patrimônios aqui sobre esta terra. Sucesso é no grande dia você chegar e Jesus de braços abertos dizer: vinde benditos de meu Pai. Isso é sucesso, irmão. Vamos voltar lá para o livro de Tiago, que você deixou aí marcadinho. Vamos ler o verso 5 do capítulo 4 de Tiago. Ele diz assim, ó: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ele faz uma pergunta. O segundo ponto da nossa ministração é: quem ama, cuida. Não é assim? Se eu amo, eu cuido, eu zelo. Por isso que Deus nos ama, né? Ele tem cuidado de nós, Ele tem zelado pela nossa vida. Assim também nós fazemos pelos nossos, né? Eu faço pelo meu cônjuge, faço pelos meus filhos, né? Pelas minhas ovelhas, procuro fazer o que eu posso. Eu não vou conseguir agradar a todos, nem atender a todos, mas dentro daquilo que Deus me dá condição e capacidade, eis-me aqui. Então, irmãos, cuidar é algo que faz parte da nossa vida, não somente como ser humano, mas também como servo do Senhor. Hoje nós procuramos cuidar da casa de Deus, né? Já disse até o rei Davi: o zelo da tua casa me consome. Então, irmãos, como nós temos o zelo, o cuidado da casa de Deus, eu vou zelar por ela, né? Eu não vou quebrar, não vou depredar, não vou sujar, né? Eu vou contribuir para que cada vez mais ela melhore. Então, baseado nesse versículo 5, eu queria que os irmãos abrissem no livro de Mateus, capítulo 23, no verso de número 37. Mateus 23, 37. Deixe marcado o Tiago, para não esquecer. Jerusalém, que bonita é, rua de ouro, mar de cristal,
Mateus 23, 37. Importante os irmãos estar trazendo sempre papel, caneta, estar anotando as passagens. Apesar que se alguém se perder, como é filmado, posteriormente você pode pegar na gravação. 23, 37 diz assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então, irmão, você veja que tem a condição do querido. Então, irmãos, se eu quero ser cuidado, eu tenho que me disponibilizar para ele. O Senhor diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, cuidar, proteger, zelar por vocês, mas vocês não quiseram. Então, irmão, você veja que quando a gente ama, a gente cuida, né? Muitas vezes mantendo na condição, não esquecendo do ciúme, né? Eu mesmo, eu tenho ciúme de minhas ovelhas. Eu tenho ciúme. Quando diz assim, pastor fulano, pastor Beltrano esteve na minha casa. Eu, sinceramente, eu não gosto. Eu acho que para estar na casa do outro, o pastor está na casa de uma ovelha, de um outro pregador, tem que ter um motivo, né? Ou é convidado, ou foi lá fazer alguma coisa. Quando ele vai sem um propósito oficial, mas às vezes quando vai com o objetivo até de corromper, né? De estragar. E eu tenho ciúmes, repetindo, essa condição a respeito até de visita. Eu estava refletindo, eu vou falar em 2 pontos. Aqui nós, né? Quantas pessoas a gente vê de outras igrejas aqui nos visitando? Quantos de nós aqui já saiu para visitar a igreja de outras pessoas? Isso eu estou falando incluindo até lá em cima, né? Quantos dos nossos irmãos a gente vê aqui embaixo? Mas quantas vezes a gente já foi lá? Né? Então você vê, irmãos, que muitas vezes assim, porque o acesso, porque tem o medo, até visita. Tem pessoas que querem que você vá visitar ela, mas elas que não vêm aqui não, porque tem medo. Quer dizer, você pode, lá fora não faz medo não, só aqui dentro, né? Então você vê, irmãos, que é como eu falo, tem condições que tem perdas que não são perdas para a gente. Eu mesmo, quando falar, fulano está visitando, foi na igreja de fulano, de Beltrano, eu fico com ciúme, eu não gosto. Porque eu não faço isso com ninguém. Oi? Pois é. Então, irmãos, essa condição de visitar, de ser visitado, receber visita, a condição do ciúme, irmãos, muitas vezes, quando foge, né, de uma condição saudável, ela pode ser opressora, maligna, né, e pode destruir a vida de uma pessoa literalmente. O ciumento, ele manifesta-se, né, de uma condição de ali ter como posse, pronto, a palavra que eu estava procurando. Ele acha que aquela pessoa ali é posse dela. Eu disse a vocês, eu estou ciúme de vocês, mas vocês não são minhas ovelhas, vocês são ovelhas do Senhor. Eu estou aqui para poder administrar, mas isso não quer dizer que eu não tenha ciúme. Então, quando tem um relacionamento, como por exemplo, eu tinha uma parente, não tenho, né, que ela está viva, que ela sofria um relacionamento abusivo, né? Hoje usa-se um relacionamento tóxico. Então o que acontece? O cônjuge dela era extremamente violento, batia, ela era proibida de sair de casa sem ele, ela não botava, nem abria a porta para botar o rosto na rua, ela não fazia isso.
né? Então assim, irmãos, ela vivia uma vida opressora, uma vida de sofrimento. Mas chegou um dia que ela buscou dar um basta. Quando ele saiu para trabalhar, ela pegou as coisas dela, a filha dela, e foi embora. Foi para São Paulo, passou um tempinho lá, e aí conheceu um estrangeiro, um francês. Ela se relacionou, o francês tinha que voltar, quis levar ela junto, ela aceitou, foi com ele, largou a filha, passou 1 ou 2 meses, voltou, pegou a filha, e até a presente data eles moram na França. Com outra vida, outra qualidade de vida, um relacionamento saudável, um relacionamento normal. Mas no dia, irmãos, ela não somente quis, mas ela teve o quê? Atitude. Então, irmãos, tem coisas que na nossa vida não é só você orar, é você fazer, é você praticar, é você dizer não é não, sim é sim, é bater o pé e dizer não, está errado, não vai ser desse jeito, não vai ser dessa forma, vai ser assim, vai ser assado. Então, irmãos, as condições não é somente orar, é praticar. A fé sem obras, ela é morta. Então, irmãos, quando nós, hoje como pessoas de Deus, entendemos o que Deus tem falado a cada um de nós e buscamos viver isso, irmãos, a gente já não vai mais estar se importando com muita coisa. Ou fulano ficou de mal, foi paciência, Deus abençoe ele e a mim não desampara. Ah, fulano não gostou, porque muitas vezes, irmãos, tem as pessoas que não se preocupam em saber se você está gostando ou não. Você se preocupa em saber dela, mas ela não se preocupa em saber de você. Então, vamos botar lá para o livro de Tiago. Luta marcada aqui. Vamos ler do verso 7 ao verso 10. Daqui a pouco nós finalizarmos aqui e adorar ao Senhor. Mais, que já teve quase 1 hora de abertura de culto. Do verso 7 diz assim, sujeitai-vos, guarda essa palavra, pois a Deus resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sente as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, o terceiro ponto da nossa ministração é: se submeta e apresente-se. Você veja, irmãos, que o texto no verso diz: sujeitai-vos, se submeta a Deus, É eu me colocar naquela condição de rendição. Eu me rendo ao Senhor. Meu Deus, eis-me aqui, faça aquilo que seja da tua vontade. Quando a Maria ela foi convocada, ela disse: eis aqui a tua serva, para fazer a vontade de Deus. Quando ela vem ficar gestante do Espírito Santo, quando o anjo traz a mensagem a ela, e ela ficaria posteriormente gestante para ter o Filho de Deus. Como foi o profeta Samuel, que o Senhor chama ele, e ele vai e aprende, com o profeta ali. Quando você ouvir, diga: eis-me aqui, Senhor. E aí quando ele é chamado novamente, ele: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor fala com Samuel. Então, irmãos, é aquela condição de como fala em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, irmão, a ovelha que ouve a voz do Senhor, ela se submete para Deus e resiste ao inimigo. E ele diz:
chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. É o crente bipolar, né? É aquela condição, né? Como diz, é o crente Raimundo, pé na fé, outro no mundo. Então, irmãos, eu tenho que, como uma pessoa que tem vivenciado isso, se a palavra, eu estou me identificando com a palavra, ele diz no final do verso 8: purificai os vossos corações. Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Meu Deus, a tua palavra diz que eu sou limpo pela palavra, que o Senhor é fogo consumidor, fogo purificador. Meu Deus, me purifica, me limpa, me transforma. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, porque eu quero ter uma vida verdadeira de conversão. É como eu falei no início da ministração, né? Que antigamente se batizava quem? Os convertidos. E hoje é preciso converter os batizados. Por quê? Porque está se perdendo pelo meio do caminho. As coisas, é como eu falei na sexta-feira aqui na ministração, trouxe no ponto de cristão xingando, cristão dando palavrão. Lá onde moro, próximo a mim, tem uns cristãos. Meu irmão, eles me deram umas rajadas de palavrão que chega o prédio tremia. Eu tipo, falei, meu Deus. Quando a gente olha para a árvore, a gente está vendo os frutos. Mas quando a gente vai ver de onde eles estão vindo, parece que para lá, na vida deles, virou o quê? Normal. Banalizou. Eu digo, Senhor, que misericórdia. Pedindo a Deus em minha casa misericórdia pela vida deles. Fazendo igual a Jó, intercedendo, né? Pedindo. Por quê, irmão? Porque isso não é sério. Não é porque eu não sou minhas ovelhas, mas são meus irmãos em Cristo. Quando eles fazem aquilo e os ímpios ouvem, eles estão escandalizando o nome do meu Deus, do meu Senhor Jesus. Então, irmãos, é sinal de que está se precisando o quê? De conversão. Já são batizados, mas está precisando se converter. Está precisando, irmão, de uma transformação de vida. É aquela coisa do amassar o mal, desfazer o vaso, quebrar ele todo e começar de novo. Então, irmãos, é recomeçar. Ainda que o choro dure toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, irmãos, eu tenho que começar, eu tenho que recomeçar, eu tenho que refazer se for necessário for. Mas eu preciso mudar de vida. Eu não posso deixar, irmãos, continuando da forma que está. Será que o caminho que eu estou andando é um caminho de bênção ou de maldição? Será que esse caminho que eu estou trilhando vai me levar para o céu ou para o inferno? Só depende de você. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor nos fala que para nós alcançarmos a salvação é preciso crer. Não está lá em Marcos 16? Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, irmão, eu creio. Se eu creio no Filho de Deus, eu vou procurar praticar as mesmas obras que ele. O próprio Senhor Jesus disse que fará obras ainda maiores do que a minha. Então, irmãos, eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer, eu tenho que progredir. A nossa vida é de ascensão, irmãos. Estamos rumo ao céu. Estamos entre o céu e o inferno. Cabe a mim e a você para que lado nós vamos querer ir. Com certeza o inimigo vai buscar me direcionar aí para a morada dele. Eu ouvi uma, não sei bem se era uma piada ou se era uma história, vou botar como uma parábola, né? Diz que o cidadão morreu e aí o elevador subiu ao céu, chegando lá, abriu aquela coisa branca, celestial, né? E aí recebido por um anjo, onde seja bem-vindo, podeis adentrar, vou te apresentar. É aquela coisa calma, tranquila, branda,
aquela música de fundo, né? E tudo muito tranquilo, ele derrubou, virou, mexeu. Deixa eu ver agora como ela é baixa. Aí foi, pegou o elevador, desceu, chegou lá, foi recebido, bem recebido. Pode entrar, seja bem-vindo. E ele lá no inferno, sendo explotado, já chegou um copo de uísque, outro veio, deu um charuto para ele, e um campo de golfe verde, lindo. E o pessoal jogando golfe, e música, aquele ambiente. E aí o senhor deseja ir para onde? Ele disse, rapaz, eu vou ficar por aqui mesmo. Aqui tem golfe, tem um uísque, tem charuto. E as criaturas passando, ele disse, eu estou em casa. Né? Ele sobe, vai para a recepção, faz o cadastro, se eu tenho certeza, tenho. Quando ele desce, de novo que ele abre a porta, o capeta já chegou recebendo, venha demônio, seja bem-vindo, deu logo um tapão no pé do ouvido. Ele disse, oxe, cadê o uísque, cadê o campo de golfe? Não, quando você esteve aqui, a gente estava em campanha eleitoral, agora que já passou. Ou seja, irmão, ele se deixou levar pelo que o eu dele, o ser dele tinha prazer. Então, irmãos, se nós não deixarmos levar sempre por nós mesmos, a gente vai estar sofrendo danos e prejuízos, principalmente no espiritual. E isso pode comprometer a nossa subida aos céus. Então, irmãos, o terceiro ponto é se submeta e apresente-se. Vamos ver o que está lá em Ezequiel 33. Vamos ler do verso 11 ao verso 16 de Ezequiel. Ezequiel 33. Nossa. Ezequiel 33. Do verso 11 ao verso 16. Diz assim, ó, Ezequiel 33, 11. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos de teu povo, a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se
se ele se converter do seu pecado e fazer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente ele o quê? Amém, povo de Deus? Não convertei-vos dos vossos maus caminhos. Quer converter é mudar. Nós que dirigimos, estamos em uma via, eu preciso converter daquela via que eu estou para outra, ou de uma faixa para outra. Eu olho para o retrovisor primeiro, ligo a seta segundo, e em terceiro eu dou uma atitude da mudança. Então, irmão, tenho visão, sinalização e atitude. Então, irmão, já vi que eu estou no caminho e preciso mudar esse caminho. Porque o caminho que eu estou indo é um caminho de morte, não de vida. Então, sinalizo que quero mudar. Já manifesto os frutos, já digo que eu quero mudar. Eu vou mudar. Mas eu não fico só na consciência que preciso mudar e falo ou penso que eu quero mudar. Mas eu procuro o quê? Mudar. Procuro tomar atitude. Amém? Amém. Então, irmão, mudança é uma condição de quê? Eu preciso fazer o esforço. Porque muitas vezes a mudança ela dói. Ela incomoda. Muitas vezes não, normalmente é assim. É com dor e incômodo. Na segunda de casa, misericórdia. Passa 30, 60 dias e a gente já não conseguiu ainda arrumar a casa nova, né? A gente anda, a gente carrega peso, fica com dores posteriormente, né? E no mundo espiritual, irmão, é muito difícil. Às vezes, para a gente mudar, a gente vai precisar caminhar, se esforçar, levar um peso, largar um peso, se desfazer de muitas coisas. Na mudança, tem muita coisa, a gente faz o quê? Joga fora. Aquilo que está na sua casa há tempo, ou isso aqui está servindo para quê mesmo? A não ser empolhar. A não ser para servir de local para poeira e casa de aranha. Depois eu vejo isso. E ele continua o quê? Aí qual dia que ele vai embora? O dia da mudança. Não, irmão, você vê que a mudança é necessária. Faz-se necessário. Então, irmão, se eu quero viver uma vida com Deus, uma vida lá no céu, eu tenho que fazer agora, é hoje. Eu tenho que começar já. Eu tenho que plantar para poder colher. Em nome de Jesus. Então, irmãos, concluindo, fracassar não é cair, irmãos. É recusar-se a se levantar. Cair é do homem, irmãos. A gente conta com Deus para nos levantar. Esse é um provérbio chinês, né? Fracassar não é cair, é se recusar a se levantar. Então, se caiu, se levanta, limpa a poeira da boca, e diz, eu vou recomeçar. Né? Eu vou começar porque eu creio que tem um Deus que é comigo e que é ao meu favor, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar salva de palmas para Jesus. Convido a você ficar de pé para nós orarmos, adorarmos, pedir a Deus para nos ajudar a mudar, para nos dar força, ânimo, coragem, né? Que muitas vezes pode estar faltando a coragem de mudar, de fazer algo acontecer. Em nome do Senhor Jesus, vamos fechar os olhos, abrindo o coração. Não se deixe levar por mais nada, a não ser pela presença do Senhor, navegando nas asas do Espírito,
sentindo a presença dele, dizer, Deus, eu não quero sair daqui sem a tua presença. Deus, eu quero estar em tua presença, porque não é entrar na presença ou sair na presença, é estar na presença de Deus. E a presença de Deus não é um lugar para a gente estar passando, é um lugar para a gente permanecer. Então, fale com Deus ao seu momento. Deus, quebrando meu coração, muda a minha mente. Meu Deus, eu quero mudar as minhas ações, as minhas palavras. Meu Deus, eu não quero viver só uma vida de teoria, mas de prática. Eu quero ser convertido, quero ser transformado, meu Deus, pelo Senhor e pela força do teu poder. Eis-me aqui, meu Pai, faz comigo o que te agrada, em nome de Jesus.